Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva. Mudando para melhor. Mudando para você. Instituto EDEC. Desenvolvendo pessoas. Com a Biana, você brilha mais. BIOS, porque você merece uma autorizada. Olá, nós estamos começando o Simples Assim desta semana e estamos gravando a abertura do programa na Praça Juliana Roberto. Mas ninguém aqui conhece esse lugar assim. É a Praça do Relógio. Ela fica entre os bairros Conjunto Euclides e Jardim São Domingos. E nós hoje vamos contar um pouquinho do que tem no nosso programa. Começamos com uma entrevista do Dr. Pedro Nechar, cardiologista. E ele fala pra gente sobre uma pesquisa que acaba de ser publicada e que diz que homens e mulheres podem sim tomar cerveja todos os dias, que faria bem para a saúde. Só que não. O programa também tem uma receita, essa sim faz muito bem para a saúde, pão de queijo de tapioca, bem menos caloria que a receita normal. Nós conversamos ainda com o Dr. Moreski, que é médico dos joelhos, ele é ortopedista e vai falar para a gente sobre tendinite. O Simples Assim ouviu ainda o Dr. Breno Monte, que é advogado especialista em direito do consumidor. Se você fez alguma compra da qual se arrependeu, sabia que tem um prazo que você pode devolver o produto? E ele explica como. E para a gente encerrar, para os românticos de plantão, o William traz algumas dicas muito interessantes para montar aquela mesa linda, não só para o Dia dos Namorados, mas para todos os dias apaixonantes do ano inteiro. Confira! A boa notícia é para quem gosta de beber cerveja e uma pesquisa teria afirmado que uma dose de 330 ml de cerveja por dia para as mulheres e de pelo menos 660 ml por dia para os homens pode sim ajudar na prevenção de doenças cardiovasculares. A gente já tinha ouvido falar de que o vinho tinto tinha essas propriedades e que poderia fazer bem ao coração, mas a cerveja foi novidade. Pois bem, essa pesquisa foi publicada recentemente numa revista internacional, uma revista científica, e é um estudo feito por um grupo de pesquisadores da Itália. A gente trouxe essa pergunta para que o médico brasileiro possa corroborar ou nos alertar. Dr. Pedro Nechar é médico, cardiologista e fala com a gente no Simples Assim. Dr. Pedro, a primeira pergunta, essa história de que o álcool todo dia pode fazer bem para o coração ou prevenir doenças cardiovasculares, é verdade? Muito obrigado pela oportunidade. Então, você abordou o assunto de uma forma muito interessante. Essa questão do álcool e coração é conhecida desde a antiguidade, quando nas autópsias de pacientes cirróticos se notava que esses pacientes eles tinham pouca infiltração de gordura nas artérias do coração. Então, naquela época, se dizia que o álcool dissolvia a gordura do coração. Depois, passado alguns anos, tem o paradoxo francês. O paradoxo francês é que os franceses, a comida dos franceses é bastante gordurosa, como a dos americanos. Porém, os franceses têm muito menos doenças cardiovasculares do que os americanos. Então, se atribuiu a um elemento que tem no vinho, que tem também no suco de uva, que são os flavonoides, como isso fossem substâncias anti-inflamatórias, antioxidantes e que trouxesse uma proteção ao coração. Há cerca de uns 5 anos atrás, saiu uma pesquisa numa revista muito famosa no meio médico chamada Circulation. Essa revista ela acompanhou pacientes de 1986 a 1988. Basicamente, existiam no estudo 18 mil homens numa idade entre 45 e 80 anos de idade. Não havia nenhuma restrição se havia ou não doenças prévias. E o que se constatou nesses pacientes é que, quanto maior o consumo de álcool,
E se o uso de álcool fosse mais do que uma vez por semana, quanto mais traria um menor risco de ter infarto. A ponto de quem tomasse, por exemplo, 50 gramas de álcool por dia, teria uma redução do risco de ter infarto de 50%, quando comparado com quem tomaria 5 gramas de álcool por dia. Então, vou te dar um exemplo. O álcool, o que se preconiza é que possa tomar 15 gramas de álcool por dia o homem e metade disso a mulher. 30 gramas de álcool o homem, 15 gramas a mulher. 30 gramas de álcool corresponde a uma garrafa de cerveja ou uma dose de destilado, né? Então, se estaria preconizando que as pessoas bebessem, que ela deveria beber e beber bastante. Bom, então houve esse... E aí, o que a gente sabe? Olha, não se preconiza isso. Por quê? O álcool em excesso, se isso é verdade, ele traria outros problemas para o coração. O álcool, ele ataca o músculo do coração. Então é conhecida uma doença chamada beriberi, ou uma miocardiopatia dilatada, para quem usa álcool abusivamente. A gente sabe que o álcool é um desencadeante importante de arritmias cardíacas, além de todos os problemas extracardíacos que o álcool poderia apresentar. A dependência, por exemplo, doutor Pedro. A dependência, os acidentes automobilísticos que o álcool causa, os problemas do fígado, a cirrose hepática, a pancreatite crônica, as neuropatias periféricas, as encefalopatias alcoólicas que os pacientes podem ter. Então, não é recomendável. Como tudo, o que se recomenda é, desde que o paciente não tenha contraindicações, não tenha outros problemas de saúde, o uso moderado do álcool. Quanto que é o uso moderado? 30 gramas de etanol por dia para o homem, 15 gramas de etanol por dia para a mulher. Pode ser isso diário? Essa dose é diária. Então, é isso que se recomenda, desde que ele não tenha o quê? Então, por exemplo, eu tenho um paciente que ele é obeso e que ele precisa perder peso. O álcool, a gente sabe que 1 grama de álcool dá 7 calorias para o paciente. Então, se ele tomar álcool todo dia, ele vai engordar. Um paciente que tem triglicérides alto, o álcool aumenta o triglicérides, então também não posso falar isso para ele. Um paciente diabético, que já traz uma série de problemas, eu também tenho que falar para ele que ele tem que usar de uma forma mais moderada de que isso. Então é como dizia a vovó, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não é proibir, né? Mas também não é indicar o uso de álcool, né? Não. E também tem aquela questão de que se a pessoa tiver qualquer predisposição para uma dependência alcoólica, óbvio que ela não vai poder tomar uma lata de cerveja todo dia. Exatamente. A mulher, no caso, ou 2 para o homem. Além disso, tem esse aspecto muito importante que você lembrou, que a gente sabe de que a dependência química é um problema genético e que 10 a 15% da população nascem com uma predisposição genética à dependência química. Hoje no Brasil isso seria 10, 15 milhões de pessoas, né? Então... Não pode. Não deve. O vinho entra nessa mesma ordem. Qualquer álcool. Pode ser o vinho, pode ser a cerveja, o destilado, qualquer álcool, né? O que se sabe hoje em termos de além de doença cardiovascular, por que diminui o risco de infarto? Parece que o álcool, ele aumenta o nível de uma substância no sangue, de um colesterol no sangue, que é o colesterol bom, que é o HDL colesterol. Agora, tudo isso é genético. Tudo isso é genético, não tem muita influência com alimentação, tem influência com atividade física, é claro, mas tem uma influência genética nisso tudo. Muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos, doutor Pedro. Eu que agradeço.
Arte Companhia, o lugar certo para pessoas criativas e de bom gosto. Peças em gesso e resina, molduras de vários formatos e estilos, tecidos com lindas estampas, papéis para decupagem, tintas, acrylex, Porfix, glitter e Trucolor, pincéis Condor, Keramix, Tigre e Castelo, lindos modelos de stencil Opa e mais uma infinidade de materiais para deixar suas criações ainda mais bonitas. Arte Companhia, tudo para o seu artesanato. Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva, mudando para melhor, mudando para você. Instituto EDEC, desenvolvendo pessoas. Com a Biana, você brilha mais. BIOS, porque você merece uma autorizada.